Bom dia, turma. Mais uma vez a professora está gravando a videoaula, tá? Eu sei que muitos não estão acessando porque eu não vejo o total de visualizações, tá? A quantidade de visualizações estão pouquíssimas, então significa que muitos alunos não estão realizando as atividades, tá? E aqueles que eu sei que estão realizando é porque eles estão entrando em contato comigo. Então, se não entra em contato comigo, não entrega as atividades, não estão participando. A participação ela é essencial para que a nota e a entrega das atividades é fundamental para que a nota seja efetuada, seja computada, tá? Então, essas atividades, vocês vão entregar dia 6, vocês têm essa semana para poder fazer. O objetivo da aula é identificar a regularidade de uma sequência numérica. Habilidade: identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir o algoritmo por meio de fluxograma que permite indicar os números seguintes. Álgebra, que é o objeto do conhecimento e o conteúdo, sequências recursivas e não recursivas. Atividade proposta. Vocês vão realizar as atividades, elas são complementares de acordo com as aulas Centro de Mídia, da Situação de Aprendizagem 2, a página 67 do caderno do aluno. Vamos lá. Sequências recursivas e não recursivas. Relembrando, na aula passada a professora já começou a trabalhar com vocês com sequências. Então, o que são sequências recursivas? Como que eu consigo identificar uma sequência recursiva? Quando o termo seguinte eu consigo determinar a partir do termo anterior. Por exemplo, vocês têm essa sequência: 3, 6, 9, 12, 15. Ela está de quanto em quanto? 3, 6, 9, 12, 15. Ela está de 3 em 3. Tá? Então, significa que se eu somar o próximo número qual que é? Se ela é de 3 em 3, 15 com mais 3, 18. Então, como eu sei que o próximo termo é 18, porque para encontrar o termo seguinte, eu somei 3 ao termo anterior. 15 com mais 3, 18. 12 com mais 3, 15. 9 com mais 3, 12. 6 com mais 3, 9. 3 com mais 3, 6. Isso é recursivo, quando eu dependo do termo anterior para encontrar o próximo termo. Agora, não recursiva, quando eu não dependo do termo anterior. Cada termo, ele vai ter um padrão, tá? Por exemplo, olha aqui. Exemplo: 1, 8, 27, 64, 125. Na aula passada, a professora mostrou para vocês assim. Esse é o termo de uma sequência, A elevado a N. N é a quantidade de termos, ele é infinito. Cada termo ele ocupa uma posição. O primeiro aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e quinto termo. Certo? Então, quer dizer que esse é o termo e esse é a resposta, a posição dele. Então, para que essa sequência ela fosse determinada, o que eu fiz? Eu peguei a posição do número e eu levei a 3, tá? Olha aí, a posição do número, A1. Então, vai ser 1 elevado a 3. N é igual a 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 elevado a 3 vai dar 1. A segunda posição, olha aqui. N, o N vale quanto? 2. 2 elevado a 3. Que vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? O resultado. A terceira posição vai ser 3 elevado a 3. Essa é a fórmula. Essa daqui é a lei de formação, que ela já foi determinada. Certo? Ou então uma expressão que ela já foi determinada. Então, A elevado a 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olha aqui o resultado. Terceira posição, 27. A quarta posição, A elevado a 4, que vai ser 4 elevado a 3, que vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha, igualzinho, tá?
E a última posição, a quinta, que vai ser 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Viu? Mesmo valor. Então, olha só. Então, faz de conta que eu quero encontrar a 10ª posição. 10ª. Quem que é a 10ª posição? Vai ser 10 elevado a 3, pela lei de formação. Pela lei de formação, eu consigo determinar o termo anterior, mas eu não dependo do termo. Pela lei de formação, eu determino o próximo termo, mas eu não dependo do termo anterior para que esse termo seja, para que ele exista. Aí, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, tá? A partir de uma lei de formação. Agora aqui temos atividades. Aí, aqui tá tudo preto e branco, mas as atividades de vocês estão todas coloridas. Você vai observar essas duas sequências, tá? Observa que você tem uma quantidade, cada coluna ela tem uma quantidade de quadradinhos. Cada barra é um termo de uma sequência. Termo 1, termo 2, A1, A2, A3, A4, A5. É o termo de uma sequência. A sequência, monte a sequência e responda quantos quadradinhos há na posição 20. O que você vai fazer? Vai montar a sequência, você vai fazer isso, ó, tá? Você vai colocar quantos quadradinhos tem na posição 1, quantos quadradinhos tem na posição 2, quantos quadradinhos tem na posição 3, quantos quadradinhos tem na posição 4, 1, 2, 3, 4, 5. E quantos quadradinhos tem na posição 5, tá? Você vai contar aqui. Quantos quadradinhos tem aqui? Você vai colocar. Aqui tem 2. Aqui, quantos quadradinhos tem aqui? Aqui tem 4. Na posição 3. Quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Aí você vai analisar se ela é recursiva ou não e vai colocar o resultado, tá? Ela tem um padrão? Ela aumenta de quanto em quanto? Tem como descobrir o termo seguinte a partir do último termo? Agora aqui nessa atividade, você vai fazer a mesma coisa. Você vai montar a sequência e você vai determinar se ela é recursiva ou não, tá? Ver se há alguma relação com o termo anterior, se você precisa dela ou não. Agora a próxima atividade, fluxograma, tá? Essa atividade, ela não é difícil, ela é simples. O que é o fluxograma? O fluxograma é a representação de um processo que utiliza símbolos gráficos para descrever o passo a passo a natureza de um fluxo desse processo. O objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos evidenciando a sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado. No fluxograma, nós utilizamos várias figuras geométricas. A professora colocou aqui somente 4. Quando você tem essa figura meio oval, um retângulo e ovalado nas laterais, indica o início ou o fim do processo. Você vai iniciar o começo de um fluxograma, você vai iniciar o começo de alguma coisa. Esse quadrado indica cada atividade que precisa ser executada. E o losango, ele indica qual é a decisão, o que eu vou ter que fazer, tá? E esse daqui, a seta, indica a direção do fluxo, tá bom? Essas são as figuras do fluxograma. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de fluxograma, que ele está lá descrito. Eu peguei essa atividade aqui lá do centro de mídias, tá? Então, como foi explicado? A parte retangular, como que eu vou montar um fluxograma? Eu tenho uma sequência. Olha aqui a sequência 14, 17 e 20. O primeiro termo eu tenho que vale 14, o segundo termo vale 17 e o terceiro termo que vale 20. Eu montei o fluxograma. A primeira figura é aquele retângulo meio ovalado, que ele vai dar o início de tudo. Início.
A seta, ela serve para ligar as figuras geométricas, tá? O retângulo, ele vai indicar a atividade que precisa ser executada. Esse é o retângulo. O que eu preciso? Definir o termo seguinte. Qualquer atividade aqui, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Então, eu vou ter que encontrar ou definir o próximo termo, tá? Coloquei a seta. Eu ainda tenho, depois que eu encontrei, definir o próximo termo. O que foi que eu fiz? Como que eu consegui descobrir o próximo termo? De 14 para 17, o que foi que aconteceu? Ele está de quanto em quanto? Eu vou ter que encontrar. E para encontrar o próximo termo, o que foi que eu fiz? Eu somei, eu executei 3 ao termo anterior. Eu somei 3 ao termo anterior, certo? Aí, depois que eu somei 3 ao termo anterior, eu continuo que eu estou executando. Eu estou executando, não estou? Então, eu estou executando, então estou utilizando a mesma figura, certo? Eu encontrei o termo anterior? Qual é o próximo termo? Eu vou anotar, registrar o resultado. Registrar o resultado. Resultado, certo? Aí, eu já encontrei o próximo termo. O próximo termo foi qual? O A4. 14 com mais 3 dá 7. 17 com mais 3 dá 20. 20 com mais 3, 24. Aí eu vou chegar no momento, será que eu consigo continuar? Indica um ponto de tomada de decisão, eu vou decidir. Vou decidir. Se eu quiser continuar, eu continuo. Eu preciso continuar? Se eu precisar continuar, eu ainda vou somar 3. Se eu quiser. Posso continuar? Sim. Se eu quiser continuar, eu vou somar 3 ao termo anterior. Ao termo anterior. E se eu quiser continuar? E se eu quiser parar? Então não preciso continuar, não. Eu vou terminar o meu fluxograma. Não. Fim. Tá? Eu terminei o meu fluxograma. Isso é montar um fluxograma, tá bom? Uma pena que nós não estamos na sala de aula para fazer, para ser mais preciso, certo? Mas espero que vocês consigam entender. As próximas atividades tá na página 67, vocês têm 2.4, vocês têm uma sequência numérica aqui. Você vai escrever os 5 primeiros termos. A sequência apresenta os 7 números primos. Então, você vai escrever os 5 próximos termos dessa sequência, os próximos. Você sabe que são números primos? Números primos são os números que podem ser divididos por um e por ele mesmo. Você vai classificar se ela é recursiva ou não recursiva e você vai justificar a sua resposta, tá? Se você conseguir, você pode montar o fluxograma, respeitando os processos, como foi feito, como que você tem que fazer, tá bom? Respeitando isso aqui. 2.5. Vocês também têm uma sequência aqui, ó. A figura 1, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. A figura 2, 2, 4, 6, 8, 10. A figura 3, 3, 6, 9, 12, 15. Então, você vai sabendo, cada figura da sequência possui uma posição e que esta é indicada por um número, enquanto uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos, tá? Que tipo de conta que foi feito? Dica, observe se tem uma tabuada envolvida aqui, tá bom? E a última, 2.6, vocês têm essas sequências,
você vai anotar no quadro, tá? A quantidade de triângulos que forma cada figura. Não pode esquecer. Olha aqui, ó, a figura número 1. Quantos lados tem? 1, 2, 3. 3 lados. Quantos triângulos tem? Um triângulo. A figura 2 tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Certo? Quantos triângulos? 2, tá? E assim por diante. Você vai anotar direitinho e responder, tá bom? E é só isso, tá? Precisando de ajuda da professora, entre em contato comigo. Eu estou aguardando o retorno das próximas atividades. Abraço.